Fábio, qual é a importância do livro de Enoque em relação aos textos bíblicos tradicionais? E por que ele não está incluído na Bíblia? Por preconceito constantiniano, já no quarto século, porque ele está incluído na Bíblia etíope. O livro de Enoque está lá na Bíblia etíope. Foi retirado. E foi retirado da Bíblia católica protestante constantiniana no quarto século. Porque nos dias de Jesus, o livro mais lido nos dias de Jesus era o livro de Enoque. Para quem conhece, eu já li o livro de Enoque várias vezes. Livro dos gigantes, os livros dos arrebatamentos e visões de Enoque, tudo isso, que foi um livro, uma pseudoepígrafe. Não foi Enoque, o Enoque bíblico do Gênesis que escreveu, como a maior parte dos outros livros também não. Uhum. Moisés nunca escreveu uma linha. É atribuído a Moisés. Falou, disse. Meu amigo Gabriel Barcaí, que era o maior arqueólogo de Israel, com quem eu convivi muito, a gente achou tabletes dele, mas o resto foi montado no tempo do exílio em Babilônia e entre os persas. É quando a Bíblia antiga Começa a dar o judaica formato. ganhou o seu formato e a sua constituição e a sua distribuição. E o livro de Enoque foi escrito 400 anos antes de Cristo e se tornou um dos maiores best-sellers Da época. da época. E você, quando conhece bem o livro de Enoque, você vê a influência dele em Jesus. Jesus cita um monte de coisas que quem conhece o livro de Enoque sabe que vem do livro de Enoque. Paulo cita muitas coisas que vêm do livro de Enoque, até a cosmologia espiritual de Paulo, que diz que o paraíso está no terceiro, ele foi arrebatado ao paraíso, e foi ao paraíso e tal e tal. No livro de Enoque, o paraíso é o terceiro céu. No livro de Enoque. Não tem nenhum outro lugar onde isso seja dito. Mas Paulo diz, eu tive a experiência espiritual tão real de abdução, que eu não sei se eu fui no corpo ou fora do corpo, mas eu fui ao paraíso e ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens referir. Meu pai, jejuando e orando solitariamente na floresta amazônica, teve uma experiência igual. Sabe quanto tempo ele levou para conseguir me contar? 3 meses, porque ele tentava falar e chorava. Não conseguia descrever. Não! Eu dizia, por que, pai? Ele falou, meu filho, desculpa, é indescritível. Até que chegou um dia, eu falei, tenta, pai. Aí ele falou, sabe o que o nosso irmão Paulo falou? Que não era lícito aos homens referir? Não, não é isso, é lícito. Só é irreferível. Eu não tenho categorias, não tenho elementos comparativos, não há parâmetros. Qualquer coisa que eu diga é como ilamear a glória mais linda. Mas eu sei que é. Aí você olha Paulo, por exemplo, tem vários textos de Paulo. A própria ideia de principados, potestades, tronos, soberanias, poderes, são os 10 níveis que Paulo menciona de camadas dimensionais, são idênticas às do livro de Enoque. A primeira epístola do apóstolo Pedro, a segunda epístola do apóstolo Pedro, é uma súmula do livro de Enoque. A epístola de Judas, o irmão de Jesus, é ainda uma bulinha, menor ainda, toda ela do livro de Enoque. O Apocalipse está cheio de resíduos do livro de Enoque. Então, o livro de Enoque não está na Bíblia, por causa de Constantino, sobretudo, concílio de Nicéia, que barrou, vetou, mas a influência dele, tanto nos profetas presente, como Ezequiel, um profeta do exílio, como alguns outros profetas pós-exílicos, como em Jesus, em Paulo, em Pedro, em Judas e no Apocalipse, é inegável. Está lá, não dá para negar. A verdade se manifesta, né? Sempre. Não tem como. E tanto mais quanto o tempo passe, mais acesso a gente tem àquilo que pensavam
que eles iriam conseguir cobrir para sempre, e não conseguem. Nunca, né? Nunca, graças a Deus. Como Jesus disse, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Exatamente. Não há nada dito no interior da casa que não seja gritado da varanda. É verdade. Eu estou muito feliz que eu É estou vivendo uma verdade. época em que eu posso gritar as coisas da varanda. Não é? É. Próxima, Bru. O que os antigos relatos e experimentos genéticos podem nos ensinar sobre a psicologia e a moralidade das sociedades antigas? Pré-diluvianamente falando, você lê Gênesis no capítulo 6, e Gênesis é bem explícito quando diz que o dilúvio veio por causa de alterações genéticas. Não é dito com essa palavra genética. Sim. Mas diz que o caminho de todas as criaturas na face da terra tinha sido alterado por esses seres Benai Elohim, ou pelos vigilantes, de acordo com a designação do livro de Enoque, que foram os que se hibridizaram com os seres humanos, dos quais nasceram os Nefilim, que são os gigantes, que são misturas, mas que não ficou exclusivamente entre seres de uma outra dimensão e os humanos. Virou a Ilha do Dr. Monroe. Você lembra desse filme? Lembro. Com Alain Delon e Val Kilmer. Lembro. E que eles pegaram todos os animais e fizeram experimentos genéticos os mais bizarros e loucos. A Terra, antes do Gênesis, tinha virado uma ilha do Dr. Monroe, de tanta loucura. E é o Gênesis que diz. Diz que o caminho de toda criatura tinha sido alterado, eles tinham perdido a natureza essencial que eles tinham ganho. A vida tinha se tornado, de certa forma, inviável. E a predatoriedade de uns contra os outros tinha crescido de uma maneira impossível de acontecer a manutenção da vida. O dilúvio chega como uma tentativa de fazer a humanidade ser rehumanizada, para ter uma continuidade. Do contrário, isso não poderia seria viável. ter acabado há muito tempo atrás. Não seria viável. Não seria viável. Interessante isso. Será que a gente está numa fase dessa? Eu acho, só que agora eles não chegam mais do jeito que chegavam, Sim. porque cada uma dessas culturas transdimensionais se manifesta a nossa cultura de acordo com a nossa capacidade cultural de absorção. Então, no passado, há 7, 8, 10 mil anos atrás, chegar de uma determinada forma era interessante, porque esses seres se tornaram os deuses dos povos. Eles chegaram e eles demandaram adoração para eles. Daí o negócio ter sido tão pervertido. Se desorganizou totalmente. Desorganizaram. Deuses somos nós. Eram os deuses astronautas, quase eram isso. Deuses. Eram literalmente o Von Däniken não está errado. Uhum. Não está errado. Quando eu li o Von Däniken a primeira vez, eu falei, esse cara está certo. E eu era um adolescente ainda. Está certo. O que eu sabia da Bíblia me dizia que ele estava certo. Era só uma questão semântica e de nomenclatura. Pois bem, Sim. As sociedades antigas foram alteradas daquele modo. As nossas hoje já não precisam disso. A gente tem conhecimento do genoma, a gente tem conhecimentos variados, nós temos legislações proibitivas. Mas durante a pandemia teve um chinês que editou o gene humano e acabou sendo punido, desapareceram com o cara, demonstrando simplesmente uma coisa, Ana Beatriz: tudo que o ser humano pode fazer, você pode estabelecer a lei que for. Ele fará. Ele fará. Se ele quiser fazer, ele não vai resistir. Chega uma hora que alguém mete a mão e pega da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal e diz: a minha mão alcança, ela está aqui, ela é linda, ela é gostosa, é saborosa, eu tenho dentes para mastigar, tenho como deglutir, ele tem todo o aparato, ele vai, pega e faz. Isso é uma arquetipia para demonstrar que, se puder, ele faz. Quando perguntaram ao Clinton, por que você pegou a Lewinsky?
A resposta dele, honestíssima, foi simplesmente porque eu podia. Exatamente. Exatamente a Lhe mesma foi dada coisa. a oportunidade. Eu podia. É. Nós, humanos, infelizmente, Ainda lidamos mal com o poder. trabalhamos com essas categorias. Exatamente. Se abrir uma brecha e o cara disser eu posso, ele vai lá e pega. Exatamente. De modo que eu não tenho a menor dúvida que os meus netos vão viver ainda num mundo que para mim não é inimaginável, porque eu trabalho com essas categorias há muitos anos, mas a maioria das pessoas vai ficar assombrada com o que Com vem o que aí. vem, né?